Imagine abastecer o carro do mesmo jeito que você carrega um celular, ligando na tomada. Parece um sonho, mas isso já acontece em vários países e até no Brasil. Os carros elétricos estão a um passo de transformar a paisagem urbana com silêncio e zero poluição nas ruas. E se você pudesse abastecer seu carro numa tomada? E se os veículos não despejassem poluição nas ruas? E se os motores dos carros não fizessem tanto barulho, hein? Parece um sonho, né? Mas essa realidade pode estar mais próxima do que se imagina. O Brasil tem hoje cerca de 50 milhões de veículos de passeio espalhados pelas ruas e avenidas do país. Só a cidade de São Paulo representa 1/3 dessa frota. A perspectiva é que com a chegada dos carros elétricos, tudo mude. E essa barulheira toda aí se transforme em silêncio. Rodrigo é um apaixonado por essa tecnologia e um dos fundadores da ABVI, Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. Ele acha que o país tem que correr para popularizar veículos movidos à eletricidade. O Brasil, com esse tamanho inteiro que a gente tem e com essa capacidade de geração de energias alternativas com a solar, é um absurdo a gente não investir nada, está super atrasado em carros elétricos. Mas o caminho é longo. Os preços ainda são muito altos e os modelos luxuosos. Esse do Rodrigo custa R$180 mil, cerca de 5 vezes o valor de um carro popular. Tá bom. O silêncio realmente impressiona. O Rodrigo ligou, ele mostrou, ele andou, deu ré e eu não ouvi o barulho. Ou eu tô surdo, ou realmente não faz barulho. Não faz barulho. Eu mesmo fiz o teste. E o start aqui, ó. Isso aí. Já tá ligado? Tá ligado. Com o carro em movimento, só dá para ouvir mesmo o barulho dos pneus. O carro elétrico do Rodrigo é do tipo híbrido, mas é o híbrido mais sofisticado, o chamado plug-in. Ele consegue rodar usando somente a energia elétrica. Para carregar, é só conectar na tomada, mas pode usar também o combustível em caso de emergência. Neste modelo, o motor elétrico fica ao lado dos pneus traseiros. Já o tanque de combustível fica na parte dianteira do carro. O outro tipo de híbrido é o mais comum no mercado. Tem 2 motores, o elétrico e o de combustão, mas precisa de combustível para rodar e não vai na tomada. E os motores trabalham em conjunto. Qual é o objetivo de um híbrido normal? Economia de combustível. Realmente, são carros muito econômicos, mas ainda são carros que consomem combustível. Mas diminui também a poluição também, né? Ajuda porque você tem um carro mais econômico. Além destes 2 modelos, existe ainda um carro totalmente elétrico. Um veículo elétrico, ele é movido exclusivamente a um motor elétrico e não tem nenhum tipo de motor a combustão para nada, seja para tração do veículo ou seja para gerar energia. Saímos com o Rodrigo pelas ruas. Quanto roda um carro com energia elétrica, hein? Esse carro tem uma autonomia de até 160 km usando só a bateria e tem um motorzinho de 600 cilindradas que não mexe o carro, mas que com 9 litrinhos de gasolina pode te dar mais 140 km de autonomia. Por quê? Porque ele entra quando a bateria está muito baixa e ele gera energia para a bateria. Quando a bateria está no fim, é preciso ir a um posto de recarga para não ficar na rua. É só conectar e pronto. Ele vai ficar laranja para dizer que vai começar e azulzinho vai começar a carregar. Olha só, começou a carregar. No Brasil, pelo menos por enquanto, é preciso ter paciência. Se eu tivesse com a carga zerada nessa tomada, perdão, tá? 220. Zerado, que nunca é o caso, demoraria 8 horas. Rodrigo diz que não gasta mais de R$30 por mês com energia. Antes, eram R$600 de combustível. E o mais importante, ainda por cima, contribui para a qualidade do ar e do meio ambiente. Eu sozinho, em menos de um ano,
deixei de lançar na atmosfera mais de 1,5 toneladas de gás carbônico. Ricardo é tão entusiasmado com veículos elétricos que tem até uma bicicleta movida a bateria. Agora, peraí, a pergunta que não quer calar é o seguinte, onde fica a bateria desse trem? Nesse modelo, ela fica embutida no quadro, ó. Ah, isso aqui é uma bateria. Essa aqui é a gasolina da bicicleta. O preço da bike elétrica ainda é alto, R$2.000. E qual a autonomia que ela te dá? Então, de 15 a 20 quilômetros, que depende muito do seguinte, se você está pedalando junto ou não. É um meio de transporte urbano bastante interessante. A bateria da bicicleta pode ser carregada em casa mesmo, numa tomada comum. Uma entradinha. Mas, quando é preciso recarregar a bateria dos carros, a coisa complica um pouco. Aqui no Brasil, os postos de recarga ainda são em número reduzido. Em São Paulo, são apenas 20 postos. Só para se ter uma ideia, no Japão, por exemplo, recarregar a bateria do carro pode ser mais fácil do que encher o tanque de combustível. São 40 mil pontos de recarga contra 34 mil postos de gasolina ao redor do país. A repórter Cíntia Godoy visitou a casa de Koichi Honda, um senhor de 76 anos. Lá, o recarregador de bateria fica ali mesmo, na garagem. Ele usa 2 vezes por semana. 50% dos pontos de recarga no Japão são particulares. Com o incentivo do governo, ele pagou o equivalente a R$8.000 no carregador doméstico, que ainda pode servir de gerador em caso de terremotos. Seu Koichi garante que recuperou o investimento. Afinal, gasolina no Japão é 3 vezes mais cara do que energia elétrica. Além disso, o carro é livre de impostos. O aposentado comprou o veículo pelo equivalente a R$60 mil. Um carro potente, silencioso e o melhor de tudo, não agride o meio ambiente, conta o seu Koichi. O preço atrativo se deve ao esforço do governo para promover o uso de carros elétricos. Foi investido o equivalente a mais de R$1,3 bilhão, ajudando a pagar recarregadores e a compra de veículos. Neste shopping aqui em Tóquio, um estacionamento com mais de 150 pontos de energia. Mas não são carregadores quaisquer, não. São ultra rápidos, 30 minutinhos para sair de bateria cheia. Uma tecnologia dominada pelos japoneses. De todos os carregadores desse tipo que existem no mundo, mais de 50% estão aqui no país. Este funcionário conta que é muito conveniente, já que os clientes podem carregar a bateria enquanto fazem as compras. Para o seu Koichi, ainda vai ter muita novidade pela frente. Hoje, gasto 4 horas para recarregar e tenho autonomia de 200 quilômetros. Mas sei que em breve vamos poder rodar o país sem nem mesmo precisar colocar o carro na tomada, prevê o aposentado. Na França, uma empresa de tecnologia já faz testes para recarregar veículos elétricos sem fio e em movimento, circulando por uma pista especial. A energia seria transmitida pelo ar. Não seria mais preciso ter postos de recarga. Na China, foi apresentado um modelo de carro que vai poder ser comprado pela internet. Ele não tem chave, é ligado e operado pelo celular e pode ser compartilhado por outros usuários. O Sportivo 1 vai ser colocado à venda por aquelas bandas já no fim do ano. Embora cada vez mais avançada, a tecnologia para carros elétricos não é nova. Surgiu lá no século XIX. A maioria dos veículos daquela época era movida a vapor ou a eletricidade. Logo depois, interesses econômicos acabaram levando a indústria automobilística a optar pelo petróleo, que era abundante. Os carros elétricos deixaram de ser atraentes. Mas o sonho antigo dos fabricantes nunca morreu. Hoje,
Grandes montadoras do mundo e até empresas de tecnologia estão em uma verdadeira corrida para lançar um carro elétrico mais barato e eficiente. Para este professor, eletricidade é muito mais viável economicamente que o petróleo. A eletricidade ela é muito mais barata que o combustível fóssil. Aqui no Brasil, uma empresa chinesa decidiu investir em veículos elétricos e se instalou em Campinas, interior de São Paulo. Carros, minivans e até ônibus elétricos estão sendo produzidos. Os chineses estão de olhos bem abertos nesse mercado. As baterias ficam no assoalho, por isso o carro é quase 1 tonelada mais pesado. É até estranho levantar o capô do carro e perceber vários espaços vazios. Não tem óleo, não tem filtro, não tem velas, não tem uma série de componentes que o motor de combustão interna tem. Juraci é um taxista preocupado com a ecologia. Trabalha há mais de 20 anos em Campinas, interior de São Paulo. No começo do ano passado, decidiu investir pesado. Comprou o carro elétrico por R$280 mil. São 6 anos de financiamento, pagando quase R$4 mil por mês. Eu acredito muito nessa tecnologia do carro elétrico e acredito que dentro de 4 a 5 anos, o carro elétrico no Brasil será uma realidade. Logo, o Juraci pega um passageiro. Ele fica curioso sobre o carro. Como que é feito a recarga essa? Então, aqui em Campinas, nós temos hoje 10 pontos de recarga aqui em Campinas. César gostou da experiência. Juraci também está feliz e diz que o investimento está valendo a pena. Aumentou sua clientela ou não? Sim, com certeza. Hoje eu recebo chamado de pessoas que querem conhecer essa tecnologia. Já imaginou uma frota de veículos movida a energia elétrica? Será que isso não sobrecarregaria o sistema energético do país? O professor explica que é preciso investir em novas fontes de energia para que isso não aconteça. Eu acho que nós temos que atuar junto ao governo, não é? Para que as nossas fontes de energia, a nossa matriz energética, ela seja trabalhada, né, conjuntamente para dar possibilidade de você vir a utilizar realmente esse tipo de mobilidade. A concessionária que administra uma das estradas mais movimentadas de São Paulo já começou a investir na nova tecnologia. E alto. São quase R$2 milhões em veículos 100% elétricos. Minivans com as cores do que se quer preservar: verde e o meio ambiente. São 5 veículos hoje na frota, né? São 5 veículos 100% elétricos. Os veículos são usados para monitorar a estrada 24 horas por dia. O que vocês carregam aqui dentro dela? Sinalização, material de apoio, atendimento ao usuário, cones, né? Água para auxílio água durante o carro do usuário se tiver algum problema de aquecimento. Segundo a concessionária, pelo sistema Anchieta Imigrantes, circulam cerca de 110 mil veículos diariamente. É tudo muito novo, né? O usuário vê um veículo desse aqui, ele fica curioso, ele quer ver como é que funciona, ele fica perguntando pra gente, olha, e a autonomia desse veículo, como é que ele funciona bem, ele anda bem. Num passeio pela rodovia, o que mais chama a atenção é a recarga das baterias sem a necessidade do carro estar ligado a um carregador. Por causa do sistema chamado CARES, presente em vários modelos de carros elétricos, a recarga das baterias acontece à medida que o motorista freia ou não acelera o carro. Isso. Você tirou o pé do acelerador, ele começa o sistema de regeneração de energia, de carga do veículo. Você vê que nós estávamos com 93%, quando começamos a descer, já estamos com 94%. Então a capacidade ele vai mostrando pra gente a capacidade, que vai regenerando. Apenas com a regeneração de energia é possível rodar 30 mil quilômetros por ano. Qual é o percentual de economia que vocês têm assim? Olha, de recarregar? Chega até 8%. Você vê que o carro ele não tem barulho de motor, né? Ele não tem escapamento porque não emite gases. É uma condução segura, tranquila.
O avanço da tecnologia vai ajudar o carro elétrico a se tornar uma realidade. Mas o que deve pesar mesmo na balança são os recursos naturais. Afinal, os combustíveis fósseis, como o petróleo, não vão durar para sempre. Vai chegar um momento em que a natureza ela vai ditar o processo. Ela vai falar, olha, eu não tenho mais esse recurso, não é? Está se esgotando, os sinais são esses, e você tem que migrar para situações mais eficientes. A natureza vai forçar você a entender. Você não tem mais esse recurso disponível que você está querendo utilizar.